Olha a história que eu vou contar para você agora. Presta atenção. Aconteceu em Três Corações, no sul de Minas. Uma mulher de 23 anos estava numa confraternização com o namorado dela, esse jovem aí de 21. Aí, para se ter uma ideia, no meio da confraternização, com os amigos, em tempos de coronavírus, em tempo de Covid-19, em tempo de pandemia, os dois brigaram. E o crime aconteceu na noite de sábado, nessa confraternização. A Larissa, que é essa moça, ela foi agredida pelo Pedro, que é o rapaz. Ele deu vários socos nela, chutes, agrediu ela. E aí, ela caiu e ficou desacordada, desmaiou por conta de ter sido espancada. Quando ela caiu na rua, o rapaz pegou o carro. Ao invés de ir embora, ele passou com o carro por cima dela 3 vezes. Atropelou a moça 3 vezes. A Larissa chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O Pedro, esse rapaz que vocês viram, nesse carro vermelho, fugiu. Só que pessoas já tinham chamado a polícia. E a polícia foi atrás dele e fez um cerco. Aí, ele foi alcançado pela polícia. O rapaz não obedeceu a ordem de parada. Bateu o carro na viatura da PM. Após bater o carro, mesmo recebendo ordem de prisão, ele desceu do carro, em cima de uma ponte, e pulou dentro do rio. Essa ponte, aonde, infelizmente, muitas pessoas já tiraram a própria vida, aí na cidade de Três Corações. Até o momento, o rapaz não foi localizado. A polícia não sabe se ele conseguiu nadar, se ao cair ele desmaiou, se ele morreu afogado, se foi para o fundo do rio ou se foi arrastado. A repórter Alana Freitas vai contar pra gente. Balança aí. O corpo de Larissa Ricardo Jorge, de 23 anos, foi velado em uma cerimônia rápida, que durou cerca de 3 horas. A jovem foi morta na noite do último sábado, depois de ter sido agredida e atropelada pelo namorado, Pedro Henrique Tavares Costa, de 21 anos. Essa prima de Larissa conta que a família não entende o motivo de tanta crueldade. Ela deixou uma filha pequena de 7 anos. A menina agora vai ter que crescer carregando isso. Uma menina inocente, perder a mãe tão cedo. É lamentável isso que aconteceu. A dor não tem nem como descrever. Não tem como descrever. Ela era minha menina, minha amiga, minha parceira. Larissa conheceu Pedro Henrique em um bar há cerca de 1 ano. Os dois começaram a conversar pelas redes sociais e deram início ao namoro. Segundo familiares da vítima, o relacionamento sempre foi marcado por muitos desentendimentos entre o casal. Pedro, inclusive, já teria ameaçado Larissa com uma faca. Tinha dado conselho para ela, né? Falei, larga a mão disso, que ele não quer nada sério, que não vale a pena. Aí ele pegou o celular dela, viu a mensagem. Aí ele brigou com ela, discutiu, quebrou o guarda-roupa da casa dela. Aí ela me falou que no momento da briga, ele foi para a cozinha da casa dela procurar uma faca. Aí ela falou que correu pro portão e ficou do lado de fora. Aí depois disso ele foi embora. Aí eu conversei com ela de novo, dei conselho, falei para ela, vai na polícia, pede uma medida protetiva e fica longe dele. Ela falou para mim que ia fazer isso. Apesar dos conselhos da prima, Larissa teria dado mais uma chance ao namorado e aceitado sair com ele no fim de semana. Familiares da Larissa contaram que ela saiu com o namorado no sábado à noite, dizendo que ia para uma confraternização na casa de amigos. Essa casa fica aqui, na rua Geraldo Nunes Ferreira, no bairro Boa Ventura. Pessoas que estavam nessa comemoração contaram à polícia que o casal começou a discutir porque Pedro estaria com ciúmes de Larissa.
Eles então saíram para a rua e foi aqui que as agressões teriam começado. A vítima foi agredida com socos e chutes até cair desacordada. O homem que estava na casa tentou impedir as agressões, mas não conseguiu. Depois disso, Pedro teria pegado o carro dele, que estava estacionado bem aqui próximo, e passado várias vezes por cima da Larissa. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. Eles estavam numa confraternização em uma casa, saíram da casa, o autor pegou o carro, atropelou a vítima, deu marcha ré, passou por cima dela novamente, depois atropelou ela mais uma vez e nisso a viatura policial chegou na rua e o autor se evadiu. Essa mulher, que prefere não se identificar, conta como foi presenciar a cena do crime. É inacreditável. A moça caída no chão, desmaiada, as pessoas assim horrorizadas, pedindo, né, por ajuda, e ele saiu andando, tirando uma faixa do braço. E, de repente, um carro em alta velocidade. E a gente gritando, achando que era um carro, que não fosse a pessoa que agrediu, que fosse outra pessoa. E, de repente, esse carro continuou correndo, correndo, correndo e passou em cima dela. Passou, deu ré, voltou de novo em cima dela, umas 3 vezes. Depois do crime, Pedro tentou fugir da polícia. Ele dirigiu por cerca de 1 quilômetro até chegar a essa ponte que dá acesso ao bairro Santa Teresa. Aqui ele foi cercado por viaturas da PM. De acordo com os militares, o suspeito teria jogado o carro dele contra uma das viaturas e ainda tentado atropelar um dos policiais, mas acabou atropelando uma moça que passava aqui pelo local. Ela teve ferimentos leves e foi socorrida até o Hospital São Sebastião. Depois de tudo isso, Pedro teria pulado dentro do Rio Verde e não foi mais visto. Depois que ele pulou no rio, foi feita uma varredura no local, mas a gente não sabe se ele caiu na margem e fugiu a pé ou se ele fugiu pela água. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas no Rio Verde, mas até o momento Pedro ainda não foi localizado. A família da vítima acredita que o suspeito conseguiu fugir pela mata e cobram justiça. Não dá para acreditar que ele fez isso com ela, não merecia. Olha, ô Pedro, se você estiver vivo, se você não morreu afogado e não pulou do rio, se você estiver vivo, se você estiver assistindo o jornal, o Balanço Geral, se entrega à polícia. É o mais correto a fazer. Você já viu a burrada que você fez? Perdeu o carro, perdeu a namorada, perdeu a moral, perdeu o caráter, porque agora você vai ter que responder por homicídio. Então faça isso. Posso até entender que no momento de desespero tenha pulado no rio, ou para tirar a própria vida, ou para tentar escapar da polícia com medo de, já que bateu na viatura, tá fugindo, tomar um tiro. Né? Porque quem tem alguma coisa tem medo, né? Só que se você estiver vivo, estiver vendo, se entrega à polícia que é melhor. Agora, caso você estiver me vendo aí, que não seja pela televisão, caso você morreu afogado, vá em paz, tá? Porque já fez a burrada mesmo, né?